agradecer sou eu. Porque quem vai dar a aula magna não sou eu, são vocês que estão dando essa aula magna, Daniel, de se reunirem, de discutirem a vida, de ouvirem poesias, né, de ouvir canto da juventude aí que está se promovendo, né, adquirindo novas línguas para poder se comunicar de forma mais ampla com o mundo, que foi essa demonstração desse grupo de jovens aí. E ver que vocês estão aqui, né, na chuva, né, mas estão acreditando que é a luta que muda as coisas. A minha história é essa, é a história de vocês, né? Eu nasci lá na Paraíba, quem conhece o mapa do Brasil sabe como é longe, lá no Nordeste, uma região seca. Aqui pelo menos é o ano de 2014, 2015, que o povo está lutando, né, contra a seca, ou preocupada com a chuva. Lá a gente já nasce preocupada quando é que vai vir chuva. Eu me lembro quando era criança, eu já via os adultos, meus pais, né, os parentes, os vizinhos, né, olhando lá no horizonte para ver se tinha sinal de chuva. Se o sol era mais vermelho ou menos vermelho, se um determinado pássaro cantava ou não, que eram sinais de que se viria ou não viria a chuva. Porque já se sabia que no ano em que não tinha chuva, a gente era obrigado a arribar, como as aves arribam, né, de uma região para outra, de uma parte do mundo para outra, para exatamente viver momentos diferentes que a natureza coloca, inclusive para os pássaros. Eles mudam de região para garantir aquilo que a natureza destina a todo ser vivo, a todo ser, e também ao ser humano. Então, eu estou dizendo isso, que eu nasci numa região seca, numa região pobre e numa região onde o povo também sofre muito. E não só naquele meu tempo, quando eu era criança, mas até hoje você tem, não só aqui mesmo em São Paulo, pela periferia da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Leste, você tem nordestinos da Paraíba, do Ceará, de Pernambuco, de Sergipe, enfim, de todas as regiões do Nordeste, que vêm para São Paulo, não só interessados em viver numa cidade grande, mas em geral, o nordestino que arriba para São Paulo, para outra região do país, é muito mais por não ter condições de viver lá, e ser obrigado a buscar uma região onde possa trabalhar, onde possa sobreviver, onde possa viver e até ser feliz em algumas situações. Portanto, porque eu estando aqui, por que eu me sinto bem? Por que eu me sinto em casa? Por que eu me sinto falando a minha mesma língua, a mesma linguagem de vocês? É porque eu vim de lá como vocês, né? De família pobre, de família humilde, de uma região seca, com dificuldades, daquilo que é essencial, que é o alimento, né, que é a roupa para vestir, que é o remédio para tomar. Então, cada vez que eu venho à periferia de São Paulo, depois de todo esse tempo de vida que eu vivo nessa cidade grande, eu ainda me surpreendo, e eu ainda me revolto, eu ainda fico indignada por ver como os bairros da cidade são tratados diferente. E você vê lixo amontoado, não é que o povo pôs o lixo na rua, é que o poder público não determinou que o caminhão de coleta de lixo passasse por essa região. Nunca se lembram dessa região mais distante e é onde moram os trabalhadores, as trabalhadoras, que têm que acordar de madrugada para levar o filho na creche, para ela poder chegar ao trabalho e no final do dia voltar e passar pelas mesmas dificuldades. O ônibus não cabe todo mundo. Eu assisti muita mãe de família pôr o filho pela janela para ver se ela conseguia entrar no ônibus. Quer dizer, que é o dia a dia da população da periferia, numa cidade que é uma das mais ricas do mundo, é a mais rica do país, e tem tanta desigualdade. Tem gente que tem muito
Pouca gente tem muito e muita gente não tem nada, quase nada, ou tem muito pouco, né? E essas coisas, elas têm uma relação importante na política. A política não é uma coisa só para quem é deputado, para quem é prefeito, governador, presidente, não. A política é o dia a dia da gente, né? É essa luta da gente, não só para resolver seus próprios problemas pessoais, familiares, mas também a luta para mudar a comunidade, para mudar a cidade, para mudar o país, para mudar o mundo. É essa tarefa que nos cabe a nós, a cada uma e a cada um de vocês, a tarefa que a história que Deus colocaram sobre nossos ombros é da gente lançar mão desse instrumento, dessa ferramenta, que é a política, que é o poder, que é o poder que transforma. Então, é isso que se trata, por isso que fazer encontros como esse, para a gente bater um papo informal. Não quero falar que eu estou dando uma aula, muito menos uma aula magna. Sobretudo porque é um grupo muito diverso. Você tem crianças, ainda há pouco havia crianças aí, né, ouvindo aqui a Edith, ouvindo o Daniel, e tem pessoas, né, com mais idade, crianças de colo, mães de família, jovens, adultos, e há uma diversidade de interesse, porque a cada faixa de idade, cada momento da nossa vida, a gente tem diferentes interesses, diferentes motivações, né? Está ligado em coisas que dizem mais respeito ao nosso tempo, à nossa idade, o momento em que a gente vive, a cidade onde a gente mora, a comunidade a que a gente pertence. E eu fico com dificuldade, aí eu peço a ajuda de vocês, para que eu não faça feio, né, nesse encontro, nessa fala, e você me ajudasse a dizer do que vocês gostariam de conversar. O que está preocupando hoje a vocês? Está interessando a vocês? Isso sejam as crianças, sejam os jovens, sejam os adultos. No momento da vida do país, que talvez seja o momento da gente também refletir um pouco, que momento é esse? Quais são os problemas? Quais são os impasses? Quais são as saídas também para os problemas? E a gente não pode ter só uma visão negativa de problema. O problema é para ser resolvido. E se não tem solução é porque não é problema. E quem resolve o problema é quem tem inteligência. E todo mundo tem inteligência. Não é só quem está no governo. Quem está no governo tem mais responsabilidade. Não é que tem mais inteligência, é que tem mais responsabilidade pela coletividade, pelo país, pelo Estado, pelo município. Mas cada um de nós tem uma tarefa a cumprir naquele pedaço de vida que cada um ocupa, dentro de um país, dentro de uma realidade maior e dentro de problemas, dificuldades, né, que estão colocados e que nem sempre chega a nós da forma como esses problemas se apresentam, as causas deles, como eles se expressam hoje, esses problemas, quais seriam as possíveis saídas dele, o que está de fato é verdadeiro ou não, o que está sendo fantasiado, o que está sendo inventado por uma mídia que não tem respeito, né, a sociedade como um todo. É um outro poder, a mídia acha que não é, ou ela acha não, ela é um poder maior do que os partidos, maior do que os governos. A mídia exerce esse poder, e é um poder de fazer a cabeça das pessoas. E não é fazer a cabeça das pessoas para elas enxergarem adequadamente, corretamente a realidade. A televisão, o rádio, a própria internet, ela mexe com a nossa cabeça, com a nossa consciência, com a nossa visão da realidade e coloca na nossa mente, na nossa cabeça, na nossa visão, na nossa perspectiva de mundo, não aquela visão e perspectiva que deverá ser ou deveria ser da nossa condição de classe. Há uma enorme diferença na sociedade. Nós pertencemos a segmentos diferentes na sociedade, embora haja um ponto em comum, que é a nossa condição de ser humano. E todo ser humano tem dignidade, né, e tem direitos iguais. E essa é a nossa origem, é a concepção
do Criador em relação às suas criaturas. E a criatura também é a chuva, a criatura é a árvore, a criatura é o pássaro, a criatura é a natureza. E nós somos um ente dessa natureza. Nós nem somos mais nem menos do que o cãozinho. Não somos mais nem menos do que a chuva. Não somos mais nem menos do que a natureza como um todo. A água, o vento, o fogo, a vida. É isso que nos unifica como ser vivo, ser um ente da natureza. E por isso nós temos que conviver em harmonia. A gente tem que viver em paz entre nós e com a natureza. Quer dizer, estragar a natureza, jogar lixo na rua, né? Portanto, não preservar, né, o ar puro. Né? Se a gente não faz isso, a gente entra em conflito com o nosso ambiente natural, que é a natureza. E se a gente entra em conflito com os nossos irmãos, né, nossos iguais, como seres humanos, também nós entramos em conflito. E também, se nós não procuramos, né, ver a realidade tal qual ela é, a gente termina não compreendendo a realidade, consequentemente a gente fica deslocado e a gente fica tendo uma visão enviesada, não verdadeira, daquilo que está acontecendo, daquilo que é o momento e o que fazer diante disso. E há muita gente, e há muita força, e há muita iniciativa querendo nos tirar do foco daquilo que é o que é importante para nós. E desviando a nossa atenção para outras coisas, isso termina nos desviando daquele caminho que é o que nos levará a quê? À felicidade. Ninguém nasceu para ser infeliz. Né? Ninguém nasceu para ser... não é inferior a ninguém. Então, nesse sentido, eu gostaria de conversar um pouco com vocês o que o momento do país, o momento dessa cidade, o momento desse bairro, dessa região, coloca para vocês como coisas que vocês gostariam de refletir, de aprofundar, de ver a opinião da gente a respeito. Então, eu pararia aqui essa discurseira e passaria agora ao diálogo. O que vocês gostariam de perguntar ou de dizer, ou de acrescentar aquilo que eu disse, ou contraditar aquilo que eu disse, para que a gente saia daqui, não só vocês tendo ouvido algumas coisas que eu possa ter falado, nem eu só ter vindo aqui sem ter levado também a visão de vocês, o que vocês estão pensando, o que vocês estão avaliando desse momento, o que vocês acham que esse momento deveria acontecer ou deveria ser feito. Então eu abriria agora o microfone, Daniel, se você me permite, para agora ouvir os jovens, os adolescentes, as crianças, os adultos, para a gente agora fazer uma comunhão de reflexão, de ideias, e para a gente sair daqui vendo talvez melhor as coisas do que cada um de nós aqui chegou olhando só por um ângulo, que é o ângulo individual. E o ângulo individual não nos ajuda a ampliar a compreensão de uma realidade que é complexa, que é múltipla, né? Que é imensa, que vai para além do nosso pedaço onde nós nos situamos. Então eu gostaria agora de entrar em diálogo com vocês.